There's room for you, come in. Há lugar para você, venha. On the south, No sul, 3 gates. 3 portões. The gates are open. Os portões estão Father, abertos. Son, the Holy Spirit says to you, come Pai, in. Filho e Espírito Santo dizem para você, On the east. entre. No leste, 3 gates. 3 portões. Father, Son, and the Holy Spirit says to you, come in. Pai, Filho e Espírito Santo dizem para você, On the west. entre. No oeste, Father, Son, and Holy Spirit say, come in. Pai, Filho e Espírito Santo dizem, entre. What is written above the gates? O que está escrito nos umbrais do portão? Whose names above the gates? Quais nomes estão ali escritos? The The apostles. The apostles are crying out. Os nomes dos apóstolos, os apóstolos estão dizendo, We too failed. nós também falhamos. Peter's name's inscribed up O there. nome de Pedro está lá I escrito. lost my temper. Eu fui pelo meu temperamento. Thomas' name's inscribed O there. nome de Tomé foi ali. I doubted, Eu duvidei, but the gates are open. mas os portões estão The abertos. apostles say, come E in. os apóstolos dizem, venham. What are the foundations of the gates? E com relação aos fundamentos dos portões? Whose name's on the foundations? Quais os nomes estão nos fundamentos? The patriarchs. O nome dos patriarcas. Did the patriarchs fail? Os patriarcas falharam. You read a history of the sons of Jacob. É só olhar a história dos filhos de Jacó. They murdered, they stole, they committed adultery. Assassinaram, roubaram, cometeram But all adultério. the patriarchs say, Mas todos os patriarcas come dizem, in. Entrem. In your mind, do you see that holy city? Em sua mente, você consegue imaginar a santa It is cidade? not like ancient cities. Não é como cidades antigas. Ancient cities often had 1 or 2 gates. Cidades antigas têm frequentemente 1 ou 2 portões The holy apenas. city has 12 gates. A cidade santa tem 12 portões. The completeness A of plenitude God's appeal for do mankind. apelo de Deus para a raça humana. The patriarchs are calling to you. Os patriarcas estão lhe chamando. The disciples are calling Os for you. discípulos estão lhe chamando. From the north, south, and east and west. Do norte, do sul, do leste e do The oeste. Father, Son, and Holy Spirit are calling to Pai, you. Filho e Espírito Santo, de cada lado estão Come! chamando. Venham, vinde, There's venham. room in the city for Há you. espaço para você na cidade. From the north, Do norte, from the south, do sul, from the east do leste to the west. e do oeste. No one needs to be lost Ninguém precisa se perder. because the gates, Porque os portões da cidade are open. estão abertos. Do you see? Você vê, Geometrically, geometricamente, architecturally, a arquitetura, the whole holy city a santa cidade is designed está desenhada as an appeal como um apelo to get people in, para fazer com que as pessoas entrem, not to keep people out. não para mantê-las fora. Why make appeals? Por que fazer apelos? First, Primeiro, from Genesis do Gênesis to Revelation, ao Apocalipse, God's word makes appeals. a palavra de Deus faz apelos. Now, secondly, Agora, segundo ponto, not only are making appeals biblical, não somente fazer apelos é bíblico, making appeals fazer apelos is psychologically sound. é positivo psicologicamente. Now, what are some basic laws of psychology Quais são algumas leis básicas da psicologia? that relate to appeals? What do I mean that appeals are psychologically O sound? que eu estou querendo dizer mencionando que os apelos são psicologicamente positivos? If you look at the psychological literature Se você observar a literatura psicológica of 30 to 40 years ago, de 30, 40 anos, the psychologists on their charts os psicólogos em seus escritos would make thought patterns and action as linear. desenhariam padrões de comportamento e ação como lineares. So you'd see a chart like this. Então você veria um esboço, um desenho It da would seguinte say forma. thoughts, Diria pensamentos, then it would have an arrow, e aí haveria uma seta, lead to levam a, conduzem a actions. ações. So the idea is, Então a ideia é, if you want to get people to act a certain way, se você quer fazer com que as pessoas ajam de determinada you have maneira, to change the way they think. você tem que mudar a forma como eles pensam. So thoughts Então os lead pensamentos to action. levam, conduzem à That ação. was 35 or 40 years Isso ago. foi há 35, 40 anos atrás. Further study on the brain Os últimos estudos no cérebro, a respeito do in cérebro, neuropsychology, which is a study of the brain and its no processes, estudo da neuropsicologia, que é o estudo do cérebro e seus processos, we know nós that sabemos that old thinking, que aquele pensamento antigo, that thoughts lead to que os action, pensamentos conduzem à ação, is only half true. é só
parte It verdadeiro. is one of those things that is true, É uma daquelas coisas que é but verdadeira, it's not the complete truth. mas não é a completa If verdade. you look at the psychological literature today, Se você observar a literatura em psicologia it's hoje, no longer linear. não é mais linear o It's processo, circular. é circular. So it would go like this. Então iria mais ou menos assim. Thoughts Pensamentos lead to actions. conduzem à ação. Actions Ações lead to thoughts. conduzem a pensamentos. In other words, Em outras if a palavras, person thinks a certain way, se uma pessoa pensa de determinada they maneira, will act a certain way. eles irão agir de certa But the determinada more maneira. they act a certain way, Mas quanto mais agirem de certa their determinada maneira, actions affect their thoughts, suas ações irão afetar seus and pensamentos the more they'll think a certain way. e mais irão pensar de determinada maneira. So not only do my thoughts lead to action, Então, não simplesmente meus pensamentos me conduzem à ação, but my actions intensify and deepen my thoughts. mas as minhas ações intensificam os meus pensamentos. Now, if that is true, and it is, Agora, se isso é verdade e realmente é, what does that mean for preaching? o que isso tem a ver, o que significa para nós em pregação? It means Significa that if you preach que se você pregar and thoughts are lodged in the mind, e os pensamentos estiverem armazenados em sua mente, and you can lead a person e você puder conduzir uma to pessoa in some way take an action on those para de thoughts, alguma forma tomar uma ação sobre aqueles the pensamentos, thoughts will intensify in the mind. os pensamentos irão se intensificar em sua mente. Now, we put it this way in the psychological literature. Agora, na literatura psicológica, nós colocamos da seguinte forma: Impression impressão without expression sem expressão leads to depression. leva à depressão. Impression Impressão without expression sem expressão leads to depression. conduz ou leva à depressão. If a person is impressed to do something Se uma pessoa é impressionada a fazer algo and they act on the impression, e agem com relação à impressão, the impression deepens in their mind. aquela impressão se aprofunda em sua mente. R.J. Fish R.J. Fish wrote a book called The Invitation, escreveu um livro chamado O Convite. and he talks about the psychology of the brain. E ele fala sobre a psicologia cerebral. And he says, man by his makeup E ele diz, o homem, por seu make-up, sua forma, maquiagem, must respond. deve responder. And when he does, E quando ele o faz, through that repetition of response, através da repetição das respostas, his belief is stabilized. suas crenças são estabilizadas. Now let me give you some examples. Deixa eu lhe dar alguns exemplos In agora. the Christian church, Na igreja cristã, of actions as ações that intensify thoughts. que intensificam pensamentos. Why is it Por que é assim that we celebrate communion? que nós celebramos a Santa Ceia? Why don't we just say, Por que nós não simplesmente dizemos, well, if you believe in Jesus, just accept the cross. You don't need these visible symbols. bem, se você aceitou Jesus, aceite simplesmente a sua cruz, seu sacrifício intercessório. Não precisamos desses símbolos. What happens O que when you acontece take the cup and the bread? quando você toma o cálice e o pão? The act of taking the cup and the bread O ato de tomar o cálice e o is pão an act of rehearsal. é um ato de ensaio, de You repetição. rehearse the death of Christ, Você repete a morte de Cristo, a ideia, and it impresses that death upon your mind. e isso imprime aquela morte em sua mente. So physical acts Então, os atos físicos have spiritual value têm valores espirituais, because they intensify thoughts. porque eles intensificam pensamentos. Do you say to a young couple, Você diz para um casal jovem, live together without marriage, no problem? vivam juntos sem casamento, não tem problema. Why not? Por que você não diz isso? Because the physical act of the wedding ceremony Porque o ato físico da cerimônia matrimonial, and that public commitment naquele compromisso público, unites hearts une corações in an intimate way de uma forma tão íntima that a haphazard living together does not. que só viver juntos não traz. The physical act of marriage, O ato físico da cerimônia do the act casamento, of communion, o ato da comunhão, da the Santa act of Ceia, baptism. o ato do batismo. Baptism is a physical act O batismo é um ato físico that has more than symbolic value. que tem mais do que valores simbólicos. Every time we physically act, Cada vez que nós agimos fisicamente, our actions intensify our thoughts. nossas ações intensificam nossos pensamentos. So if I'm preaching Então, se eu estou and I pregando say to a person, e eu digo a uma pessoa, how many of you tonight
Quantos de vocês esta want to be noite ready for the coming of querem Christ? estar prontos para a volta de Jesus? Raise your hand. Levantem suas mãos. Or if I say, how Ou many se eu of you digo, tonight quantos de vocês want to esta look forward noite to baptism? querem buscar o We're batismo? going to sing, Nós vamos cantar. all to Jesus I surrender. Tudo a Cristo entregarei. Let's stand together. Vamos ficar em pé juntos. And I invite them to come forward. E eu gostaria de convidá-los a vir à frente. The persons coming forward As pessoas vindo à frente not only não helps simplesmente me to know who makes the decision, me ajudam a compreender quem tomou a decisão, it solidifies the decision. mas solidifica a decisão It deles. strengthens the decision. Fortalece a sua It decisão. confirms the decision in their mind. Confirma aquela decisão em sua mente. Now, the interesting thing to me Agora, o detalhe interessante para mim is that é que before the psychologists ever understood this truth, antes de a psicologia chegar perto de compreender esta verdade, that our actions intensify our thoughts, que nossas ações intensificam nossos the pensamentos, Bible had outlined this principle in a Proverbs. Bíblia já tinha descrito este princípio em Provérbios. Proverbs 16, verse 3. Provérbios capítulo 16, verso 3. Now, I am not sure how it reads in Portuguese. Agora, eu não tenho certeza de como ler em português, sou We ótimo will em só have ler. to see if Portuguese is the language of heaven. Vamos ver agora se português realmente é a língua do céu. You know, I think it might be. Eu acho que pode até ser, viu? Do you know why? Sabe por quê? Because I'm not wise enough to learn anything else, and so Porque I eu não better sou learn esperto. Portuguese quick. Porque eu não sou esperto o suficiente para aprender qualquer outra coisa, então é melhor aprender português rápido. So it must be the language of heaven. Must Então be the deve language ser a of the língua do angel. céu, deve ser a língua Okay, dos here it anjos. is. Muito bem, We'll aqui see how está. good Portuguese is here. Vamos ver como é que o português está aqui. Here's first translate directly from the English and then read the Portuguese. Ok. Proverbs 16:3. Provérbios 16, verso 3. Commit your works to the Lord, Submeta seus trabalhos ao Senhor and your thoughts will be established. e seus pensamentos serão Now let's estabelecidos. check out the Portuguese. Trust in the Lord your works. Yeah, that's good. And your Confío-se plans. a tuas obras. Okay, that's good. your- Commit your trust, your works with the Lord, And and your your plans will be established. No good. established. Plans are no good. Seus planos serão estabelecidos não é bom, não é Thoughts bom. is the word. Pensamentos é a palavra. Aí See, é o pensamento. Here's the idea in the text. Aqui é a ideia que o texto está querendo If trazer. you commit your works to the Lord, Se você submeter seus trabalhos, suas ações a it Deus, will establish your thinking. isso irá estabelecer o seu pensamento. Now, here's how you could translate it in Portuguese. Então aqui está como você podia traduzir em português. If you trust the Lord with all your works, Se você confiar no Senhor com todas as suas the ações, plans you have in your mind will be established. os planos que você tem em sua mente serão estabelecidos. Hey, maybe Portuguese is good. Quem sabe até o português seja The bom. more I think about that maybe it's better. Quanto mais eu penso nisso, parece que fica melhor. Commit the works in your life to the Lord. Submeter as obras da sua vida ao Senhor. In other words, do in your life what you know to be right. Em outras palavras, faça em sua vida aquilo que você sabe ser correto. Act out the works of your faith, Haja de acordo com as obras da sua fé. and the thoughts or plans of your mind will be established. E os pensamentos ou planos da sua mente serão estabelecidos. What does that mean? O que isso significa? If you preach on the Sabbath, Se você pregar no sábado, and the Sabbath is kind of rolling around in people's head, e o sábado está meio que passando pela mente das pessoas, they are not sure about it. eles não têm certeza com Yes, relação I ao think it's sábado. right. Eu acho que é verdadeiro, And que é you get verdade. them coming to church on Sabbath. E aí você faz com que eles venham à igreja Their no sábado. thoughts will be established. Seus pensamentos serão estabelecidos. When they start to think a certain way, Quando eles começarem a pensar de certo ou as determinado soon modo, as possible, tão cedo quanto possível, get them to act that way. faça com que eles ajam de acordo com aquilo que And eles when creem. they do, E quando eles fizerem, their thoughts will be established. seus pensamentos serão estabelecidos. The more you act out your impressions, Quanto mais você age segundo suas the impressões, deeper your impressions will become. mais profundas serão suas impressões. Now, here's the opposite side of that coin. Agora, aqui o lado oposto da moeda, o outro When lado da a moeda. person begins to think a certain way, Quando a pessoa começa a pensar a respeito de uma and they do forma, not act it out, e eles não agem de acordo com aquilo the que pensam, impressions that they have had as impressões que eles will tiveram soon fade. logo irão se desvanecer. Now, there is a psychological phenomena Há um fenômeno psicológico that we aqui call que nós chamamos programmed non-response. programa não respondido. Tá bom, tá bom. Programmed non-response. Um programa não respondido. Now,
Agora, this is what that means. isso é o que significa. I'll give you an example. Deixa eu lhe dar um exemplo. The classic example is television. O exemplo clássico é a televisão. What happens O que acontece when a 5-year-old girl quando uma garotinha de 5 is anos watching television está assistindo TV and she sees e ela vê her first bloody, gory murder on television? seu primeiro assassinato sangrento e terrível ali na televisão? Father is sitting there. O papai está sentado Let's ali. assume he's not a Christian, Vamos imaginar que ele não seja um cristão. and he's watching TV. E ele está assistindo TV. He's watching a murder show. Ele está assistindo uma cena de assassinato. And a man comes up E um homem se levanta behind a woman por detrás de uma mulher with a knife com uma faca and he slits her throat. e corta a sua garganta. There's a 5-year-old girl Há watching. uma garotinha de 5 anos assistindo. She starts crying. Ela começa a chorar. Daddy, Daddy, Papai, papai, stop them. pare, pare, não deixe eles fazerem Murdering isso. her. Ele está matando ela. The child's mind A mente da criança cannot sort out não pode compreender, fiction distinguir On the ficção television. na televisão from reality. da realidade. The child's mind A mente da criança assumes it's real. pensa que é real. The father O pai, says, "Oh, honey, ele diz: "Oh, minha it's filhinha, not real. não é real. It's just a movie." É só um filme." In America, Nos Estados Unidos, the average 14-year-old child as crianças de em torno de 14 anos has witnessed já presenciaram 20,000 plus murders by television. em torno quase mais de 20 mil assassinatos pela televisão. By the time they're 14, Quando eles tiverem 40 anos, they're not crying anymore quando eles têm 14 anos, eles não estão chorando mais like they were when they were 5. quando tinham 5 anos. The murder scene has not changed, A cena de assassinato não mudou, but they're not crying. mas eles não estão chorando They say, mais. "Give me more blood." Eles dizem: "Me dê mais sangue, quero mais sangue." Did you see that movie? Você viu aquele filme? It's the most bloody one I ever seen. Era o mais sangrento que eu já tinha visto. Cool, man. É muito legal, There was cara. blood everywhere. Tinha sangue em todo lugar. Program non-response. Um programa não respondido. You program them not to respond. Você programou o seu cérebro para não responder, não reagir When we àquele do not impulso. respond Quando nós não respondemos and ao seal impulso over our emotions, e nós trancamos nossas we emoções, lose our ability to respond. isso não libera a nossa habilidade de The resposta. natural response to suffering A resposta natural ao sofrimento is compassion, grace, and mercy to help. é compaixão, graça para ajudar. But if you fill your mind with violence, Mas se você preencher a sua mente com you violência, seal over the delicate emotions. você sela todas as emoções You delicadas. harden the soul. Você petrifica a alma, Incidentally, this incidentalmente. is the kind of information we need to tell our kids. Esse é o tipo de informação que nós temos de contar para nossos filhos. Not arguing with them. Oh, movies are wrong or that. We need to tell them why. Não discutindo com eles, dizendo: "Ah, não, isso é ruim, isso não presta", mas dizendo por quê. You subtly, gradually change your personality. Você gradualmente vai mudando a sua personalidade. I've got a presentation Eu tenho uma apresentação on the 5 basic human emotions. baseado nas 5 emoções básicas do ser humano. I've given it to young people. E eu realmente apresento elas aos It jovens. transforms their life. Isso transforma a vida 5 deles. basic human emotions. 5 emoções básicas And the humanas. producers in Hollywood E os produtores em Hollywood have studied every human emotion. estudaram cada uma dessas emoções. They know how to make you laugh. Eles sabem fazer você sorrir, They know how to make you cry. sabem fazer você chorar, They know how to make you suspicious or curious. sabem você ficar curioso, They know how to make you feel romantic and erotic. eles sabem você se sentir romanceado e erótico, They know how to make you feel tense. sabem fazer você se sentir tenso. And what a movie is, E o que um filme é it's a rape of the human emotions é um estupro das emoções humanas that are to be controlled by the Holy Spirit. que deveriam estar sendo controladas pelo But Espírito that's Santo. another lecture. Mas esse é um outro assunto. But here's my point. Mas aqui está o ponto que eu gostaria de destacar. Movies illustrate Os filmes ilustram a psychological phenomenon um fenômeno that psicológico we call programmed non-response. que nós chamamos de um programa que não responde. They stimulate emotions. Eles estimulam as emoções, But because the situation is not real, mas pelo fato de a situação não ser real, you cannot respond. você não pode responder a So your ela. only choice is Então a sua única escolha to seal the emotion é selar as emoções and resist the response. e resistir à resposta.
could Sabbath morning Será que no sábado de manhã, do the same thing for Seventh-day Adventists? será que o sábado de manhã, os cultos de sábado de manhã, têm o mesmo efeito nos adventistas do sétimo dia? You say, Pastor, Você diz, you are pastor, really out on a limb now. agora você foi muito longe. What do you mean? O que você quer dizer com isso? Let's suppose I preach a moving sermon on Sabbath morning. Vamos supor que eu pregue um sermão sábado pela manhã. I've just preached on Christ. Eu acabei de pregar sobre I've just Cristo. preached on the cross. Eu preguei sobre a I've cruz. just talked about the nails through his hands. Eu falei sobre os pregos em The suas crowns mãos. of thorns upon his head. A coroa de espinhos em I've talked about Jesus sua bearing our cabeça. guilt and taking our E eu condemnation. falei sobre Jesus, como ele toma nosso fardo, nosso pecado e nossa And I condenação. come to the end of the sermon E ao final do sermão, and I say, let's sing the closing hymn. eu digo, vamos cantar o hino final. Goodbye, let's go home. Tchau pra vocês, vamos embora, vamos The pra casa. emotions have been stimulated. As emoções foram The estimuladas. mind has been informed. A mente foi The informada. Spirit of God is bringing O conviction. Espírito de Deus trouxe convicção. No appeal, Não tem apelo, no hand raising, não tem levantar de no mão, kneeling, não tem ajoelhar, no standing. não tem levantar. Thank you for coming. Muito obrigado por ter vindo. Goodbye. Tchau, tchau. And I walk away. E eu vou embora. What has happened? O que aconteceu? Sabbath after Sabbath. Sábado após sábado, The person hardens their heart. a pessoa vai endurecendo o seu coração. No testimony service. Não há testemunho no serviço, na adoração. We speak about the cross. Nós falamos sobre a Has cruz Christ impressed your heart today? e ao Cristo impressionar In seu one coração sentence, would hoje. you like to stand and tell what Jesus did for you in this service? Em uma frase, você gostaria de dizer o que Jesus fez para você hoje nesse culto? Something as simple as a hand raising. Algo simples como levantar de uma mão. Something as simple as saying to people. Algo simples como Is dizendo às Jesus pessoas, impressing you? Jesus está impressionando Before the você. closing prayer, Antes da oração final, então, would you like to bow your head você gostaria de curvar sua fronte and tell Jesus e dizer a Jesus that you love him so much que you want him você to o ama transform your life? tanto que quer ser transformado em You sua can give vida? appeals in 10, 15 ways. Você pode fazer apelos de 10, 15 formas diferentes. Ellen White Ellen White talks about people coming to meetings fala sobre pessoas vindo a reuniões, frequentando and reuniões leaving e saindo less prepared to meet Jesus when he comes than when before they came to the meeting. menos preparadas para se encontrar com Jesus do que quando elas entraram na reunião. Why? Por quê? She says because no appeal has Ela been diz, porque nenhum apelo foi feito. made. Why make appeals? Por que fazer apelos? Number one, Em primeiro they are lugar, biblically sound. porque apelos são positivos Number biblicamente. Número They are 2, psychologically sound. eles são psicologicamente positivos. They intensify faith. Eles intensificam a nossa fé. They deepen spirituality. Eles aprofundam nossa An espiritualidade. appeal is a door through which the Holy Spirit works to touch somebody. Um apelo é uma porta através do qual o Espírito Santo atua na vida de uma pessoa. Now let me give to you Agora, deixe-me dar a você the 8 appeals that I use most often. os 8 tipos de apelo que eu mais uso. The 8 different appeals Os 8 tipos diferentes de apelo that I will use most often in my evangelistic and Sabbath morning preaching. que eu também usarei nos meus sermões no sábado pela manhã, We'll talk about evangelísticos. these 8 specific appeals. Vamos falar sobre esses 8 específicos apelos. We'll talk about how to use them, Vamos falar sobre como usá-los, when to use them, quando usá-los and the different kind of appeal. e os diferentes tipos de apelos. But as we enter into these appeals, Mas ao entrarmos nesse assunto de apelos, I will introduce one more psychological phenomenon. eu vou introduzir apenas mais um fenômeno psicológico. It is a new area É uma área nova that psychologists are probing. que os psicologias estão provando. It is called cognitive consistency. É chamado de consistência cognitiva. Cognitive has to do with knowledge. A cognição tem a ver com o conhecimento. Consistency has to do with harmony. Consistência tem que ver com harmonia. Now, the psychologists have begun to understand how the brain functions. Agora, os psicólogos estão começando a compreender como o cérebro funciona. You know, Ellen White makes an interesting statement. Sabe, Ellen White faz uma afirmação It's found in the interessante. 4th volume of the Testimonies, Testemunhos, volume 4, page 65. página 65. She says, in order to win souls to Jesus, E ela diz, para que nós possamos ganhar almas para Cristo, there must be a study of the human mind, deve haver o estudo da mente humana, how people think, como as pessoas pensam,
So when we cooperate with the Holy Spirit, Então, ao cooperarmos com o Espírito we want to Santo, study the mind nós queremos estudar a mente so that we know how people think, para que saibamos como as pessoas so we pensam. can be effective. Assim, sejamos eficazes. Now somebody says, aren't these laws manipulative? Mas alguém pode pensar, essas leis não são de We don't manipulação? want to manipulate people. Nós não queremos manipular ninguém. Electricity A eletricidade can either give you a shock pode dar um choque em or it você can light your room. ou pode iluminar o seu ambiente. But if it's used properly, Mas se a eletricidade é utilizada própria com it's a great propriedade, benefit. é um grande We wouldn't want to be benefício. without it. Nós não iríamos querer viver sem ela. There are laws of the body. Há leis no nosso corpo Seventh-day Adventists understand well laws of physiology. que os adventistas entendem bem, leis fisiológicas. They understand laws of diet and health and exercise. Eles entendem leis de saúde, de dietas e exercícios. Those laws operate whether I understand them or not. Essas leis operam, entendendo ou não. I may not understand the laws of physiology, Eu posso não entender muito das leis fisiológicas, but if I'm smoking cigarettes, mas se eu estou fumando um cigarro, those laws are going to function. essas leis vão atuar. I may not understand Eu posso até não the entender value